Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, açoitado, assolado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Olá, que a paz que excede todo entendimento esteja mais uma vez sobre todos nós. Lendo esse texto, muitas das vezes nós já ouvimos essa pregação, ouvimos essa mensagem na igreja. E muitas das vezes nós, até com um olhar crítico, nós muitas das vezes focamos no momento que Pedro teve medo e começou a afundar. É inevitável nós deixarmos, quando lemos essa mensagem, é inevitável nós deixarmos de citar, de falar o fato sobrenatural de Jesus ter andado por cima das águas. Outro fato também que não podemos deixar de falar, de pregar, é o fato de Jesus ter acalmado o vento e a tempestade quando ele entrou dentro do barco. Mas no vídeo de hoje, eu quero falar 3 pontos também importantes dessa mensagem. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam no barco, né? E quando o vento e a tempestade começou a aumentar, o barco ele ia afundar. E quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, tiveram medo e acharam que era um fantasma. Só que somente Pedro, esse é o primeiro detalhe que eu quero trazer no vídeo de hoje. Somente Pedro teve a coragem de falar com aquela pessoa que até então ele não sabia que era Jesus. Enquanto todos os discípulos estavam achando que era um fantasma, Pedro teve a coragem de falar com Jesus. O segundo detalhe que Pedro também teve: Pedro foi o único entre os discípulos que teve a coragem de sair do barco. E o terceiro detalhe, que dá também a honra a Pedro, a Bíblia diz: dá honra quem tem honra. Pedro, entre os discípulos, foi o único que teve a coragem de andar sobre as águas. Então esses 3 detalhes, essas 3 atitudes que eu quero dar honra a Pedro. Primeiro, de falar com Jesus. Segundo, de sair do barco. E terceiro,
de andar sobre as águas. Se eu e você, nós queremos viver o sobrenatural, se eu e você, nós queremos viver os milagres de Deus, nós precisamos ter essas 3 atitudes fantásticas que Pedro teve. O primeiro, de ter falado com Jesus. O segundo, de sair do barco. E terceiro, de andar sobre as águas. Ah, mas Pedro, ele afundou. Sim, mas a Bíblia não diz há quanto tempo. Mas Pedro chegou a andar sobre as águas. Se você quer viver o milagre de Deus, se você quer viver o sobrenatural de Deus, tenha essas 3 atitudes que Pedro teve. Que a primeira, fale com Jesus. A segunda, saia do barco, saia do lugar de conforto. E terceiro, você falando com Jesus, você saindo do barco, você vai viver o sobrenatural, que é andar sobre as águas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Ele permitir. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhe. Eu quero te desafiar nesse momento, onde quer que você esteja, fale com Jesus, saia do barco e ande por cima das águas.